Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, nós vamos continuar falando a respeito daquele problema da derrubada dos vetos vetos do governador Gladson Cameli, feito pela Assembleia Legislativa. E para iniciar a conversa, eu vou lembrar aqui de um carão, que eu vou dizer assim, meu líder Tchê, um carão que foi dado na tribuna do Parlamento ontem, e é com esse carão que eu abro o Gazeta Entrevista de hoje. Vamos ouvir só um trecho da fala do líder do governo na Assembleia Legislativa, fala feita ontem na tribuna da Assembleia Legislativa. E aí eu posso ver pelos números, deputado Nicolau, a aprovação do governador Gladson Cameli é de 70%. A aprovação do secretário cai para 20%. Tirem a bunda de cima das cadeiras, saia dos escritórios, saia dos ar-condicionados e vamos ajudar o governador a governar esse estado. Porque o parlamento aqui não é casa de mentiroso. O parlamento, meu pai dizia, quem mente rouba. E eu não sou mentiroso para dizer que alguém alterou uma vírgula do que foi combinado. Ninguém alterou. E todos os vetos foram derrubados por intempestividade. E a culpa é de quem está lá sentado. Do que foi dito. Tchê, por que o carão foi necessário? Primeiro é cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Então, na política você não tem contrato, na política você tem palavra. O parlamento é palavra. E nós passamos, na realidade, quase 30 dias discutindo a LDO. Fato inédito é a LDO chega no parlamento na data certa. E passamos discutindo com todos os poderes, com todos os órgãos do governo, com a participação da Secretaria da Fazenda, do Planejamento, Casa Civil. Isso foi inclusive elogiado, eu me lembro na época, foi algo incomum. E todos os 4 vetos, na realidade, da LDO foram combinados. Aliás, não, 3 foram combinados. Um não foi combinado, que foi a supressão do veto de Edivaldo Magalhães, que eu precisava tomar uma decisão junto com o deputado Chico Viga, política. E ainda, mesmo assim, liguei para a Casa Civil, liguei para o Planejamento e liguei para a Secretaria da Fazenda, mas ninguém atendeu o telefone. O senhor como líder? Eu como líder. Mais tarde, a secretária Semíramis, ela me atendeu, mas nós já tínhamos tomado a decisão, que era a supressão, dizendo que o governo do estado é signatário do teto de gasto. Então, ainda na gestão do Tião Viana. O Tião Viana assinou, depois o governador Gladson voltou a assinar. E os poderes, nas nossas discussões, eles não sabiam disso. E aí nós suprimimos. Conversei com o chefe da Casa Civil e pedi para ele encaminhar um ofício, oficializando isso aos poderes, para que encaminhasse depois uma mensagem para casa e a gente sim aprovaria. Essa foi a única que eu não combinei. E essa nem veio como veto. Então veio 3 vetos que eu não tinha combinado, que era o artigo 21, foi 2 parágrafos, o 36 e o 40. Aí me estranha muito, porque se você discute, você acorda, você conversa, e se tiver erro, como estão alegando, o erro não foi do parlamento. Quem estão alegando? Quem errou? A equipe do governo, né? A Secretaria da Fazenda, ou a Administração, ou a Casa Civil. É que, inclusive, ontem teve uma reunião para tratar sobre os vetos, né? A derrubada dos vetos. Quer dizer, se a gente combinou com todos os poderes, com todos os deputados, como ficaria a minha situação de líder para mim discutir agora, por exemplo, orçamento e PPA no final do ano? Entendeu? Acordado, estava acordado. Agora, Tchê, uma coisa que fica estranho para quem está de fora e não conhece um pouco dos bastidores, é próprio líder do governo, presidente, votar pela derrubada dos vetos. O que isso indica? Na realidade, eu acredito que foi feito o pleno exercício da democracia. Em que termos? Em termos do fortalecimento do parlamento.
né? O parlamento decidiu, foram 20 votos, né? Não foi só meu voto, o voto. Eu, inclusive, tinha conversado com o Ribamar, o chefe da Casa Civil, e tinha dito para ele que ia ter um problema na questão dos vetos, que ficaria difícil para mim, como líder do governo, derrubar os vetos do governo. Mas eu tinha que tomar uma decisão. Acordei com os colegas, tinha acordado com os colegas, e assim nós o fizemos. Foi difícil, nós passamos o dia todo discutindo, não foi uma coisa muito fácil, tanto que nós votamos, praticamente era às 16, 17 horas, depois de eu ter tido uma conversa, inclusive, com o governador Gladys Cameli. O senhor já está no quarto mandato, é isso? Quarto mandato. Quarto mandato. O senhor já viu um gabinete civil com tanta inabilidade na relação com o parlamento? Pois olha, às vezes eu elogiar, inclusive, a atitude do governador, né, que nós fomos lá e conversamos com ele, explicamos direitinho o que aconteceu, né? E o gabinete civil, o Ribamar é uma pessoa do bem, é uma pessoa boa. Não, mas eu não estou nem fulanizando a discussão em relação ao Ribamar especificamente, mas o gabinete civil enquanto instituição, né? Instituição, mas eu até há pouco conversando contigo ainda disse, o governo ele tem um time de futebol de salão, são 5 pessoas e quer jogar no campo com 11. Eu digo assim que precisa reestruturar, precisa organizar, precisa pensar muito na política, porque nós vivemos da política. E eu acho assim, talvez muito técnico ainda Mas então nós estamos errando em várias frentes, né? Tanto na política quanto na técnica, porque também não se está dando um show de técnica também essa gestão. Então o que falta, pela tua fala, o que está faltando é um pouco mais de maturidade nas articulações políticas entre o gabinete e o parlamento. Está faltando cabelo branco ali ao lado do Gladson Cameli, é isso? Eu concordo, eu acho assim que se a gente olhar para o passado, a equipe que existia era uma equipe muito madura e muitos atores na questão da política. Hoje a equipe é pequena e falta os cabelos brancos que você falou, mas eu fiquei sabendo inclusive hoje que parece que o Chagas Romano também já está integrando a equipe, enfim, eu acredito que essa interlocução ela vai melhorar muito. Porque a esquerda, quando estava no governo do Estado, passou 20 anos, era apontada como, em alguns momentos, também momentos de tensão, truculento, uma relação com os sindicatos e com o parlamento um pouco tensa, mas agora, com o que se vê agora, parece que nunca esteve uma relação tão estranha, tensa, entre o parlamento e o Palácio Rio Branco. É uma impressão. Olha, e a sua fala, para mim, isso fica cristalizado. Talvez esse tempo aí de oposição, de 20 anos, né, que ficou, e agora nós temos aí praticamente 9 meses de governo, e a gente sente na Assembleia, por exemplo, a base mesmo do governo, tecendo as críticas ao governo, né? Eu acho que esse tempo que ficou distante do poder, ele atrapalhou, vamos dizer assim. Mas eu acredito assim que, e aí o jargão talvez que eu usei na questão do secretário, é porque se você tem um governo com a popularidade que tem, os secretários eles precisam mudar, eu acho que, não sei se é o governo que tem a popularidade, é o governador que tem a popularidade, né? Corrigindo, né? E o governador está numa linha e a equipe, me parece, pelo teu raciocínio, está em outra, é isso? Com certeza, porque os números mostram isso, entendeu? Então quando eu falei para eles, não é que eu que exagerei talvez no meu jargão, né? Mas dizer que a gente precisa ouvir as vozes roucas que vêm das ruas. A gente precisa estar mais perto da população, do povo. É esse canal. E né? a Assembleia é a caça... Agora, muita gente que está nos assistindo, quando você fala, e quando eu falo também, a respeito das articulações políticas entre o Palácio Rio Branco e a Assembleia Legislativa, isso soa como o toma lá da cá. Como é que você contra-argumenta? O Itaã, ou quem critica o governo pela falta de habilidade política, na verdade, está querendo dizer, está faltando cargo para deputado, por exemplo, está faltando dinheiro para deputado. O que você argumenta? Não, isso aí já foi resolvido, assim, da questão dos espaços políticos, que
que é normal, natural dentro do processo. Então, entendeu? está vendo como não só de cargos vive um deputado? Porque, pela lógica, se as acomodações políticas já foram feitas, os vetos do governador não poderiam ser derrubados. Né? Mas temos que, aí sim a gente precisa fazer a explicação correta. Primeiro que os vetos eles vieram fora do prazo. Então já tinha um problema de ordem regimental. Já tinha. Porque, inclusive, foi discutido isso. Vamos derrubar o veto da LDO, porque na LDO nós tínhamos dialogado com os poderes e os 23 votos dos nossos deputados, mas tinha projeto, por exemplo, de deputado que é inconstitucional. E nós tivemos que derrubar, porque não tinha 2 pesos e... Não, se é inconstitucional não tem nem o que discutir. Mas ele é inconstitucional, mas foi derrubado o veto. Então o governo agora vai ter que trabalhar, entrar com uma DIN para poder... Tchê, para terminar nossa conversa, que o nosso tempo está esgotando, nós temos 1 minuto. Ontem aconteceu uma coisa estranha ali na Assembleia Legislativa, na votação de um projeto de lei do Roberto Duarte, do deputado Roberto Duarte. Eu achei estranho. Os desembargadores ali, aquilo ali foi o quê? Lobby? Porque um parlamentar que fosse fazer qualquer intervenção ali, questionando qualquer ponto a respeito da matéria, se sentiria constrangido de fazer isso. Todos os desembargadores ali não concretiza a falta de decoro, não, Tchê? Olha ali o que aconteceu, né, e aí foi noticiado hoje, né, às vezes passa muito até despercebido da gente. Eu estava na sessão também, eu vi ali e na hora não me pegou, não passou porque na realidade não pode, né. Mas foi quebra de decoro ali, porque na realidade não é um projeto do Roberto, não era um projeto, era um projeto do Tribunal de Justiça. Do TJ. TJ. E aí os desembargadores ali... Ficaram ali, olha, vota ou não... Mas já havia um acordo da votação já anterior, né, eu acho que... Mas o rito não foi respeitado, né? Vamos combinar. Quebraram o decoro. Decoro, regimento. Gê, queria agradecer a tua participação aqui no Gazeta Entrevista novamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós voltamos logo após o intervalo falando a respeito das eleições para conselheiro tutelar. Até lá.